um único parlamentar do Avante. E aí é um daqueles partidos, João Ezequiel, que tem apenas um representante na Câmara Municipal. E aí você sabe bem que um partido de um vereador só não tem o mesmo peso na hora das discussões, na hora da formação das comissões, na hora, inclusive, de direcionar ali as votações na casa. Por conta disso, James Guerra articula a formação de um novo bloco partidário na Câmara Municipal. Ele conversou com a nossa reportagem sobre o assunto. No mês de janeiro agora nós já iniciamos conversas. Isso vai ser necessário para poder ocupar, né, as posições estratégicas nas comissões, né, para a gente poder ter uma participação mais efetiva, né, poder adquirir mais protagonismo. Então nós temos aqui já conversa com alguns vereadores e aqueles que tiverem a mesma afinidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que tipo de afinidade pode existir. Eu sou vereador de um partido só. Nós temos outros vereadores na mesma condição. Então, de repente, a gente pode entrar num entendimento para poder ter a mesma quantidade de vereadores que algum partido que já seja mais estabelecido em termos de quantidade. Então, essa estratégia ela faz parte, né, da atividade parlamentar e, para mim, no caso especificamente, ela faz todo sentido, né? Só não vou revelar com quem a gente já vem conversando para poder, né, isso se manter como uma estratégia que dê resultado positivo, mas a atuação em bloco me parece ser o caminho correto. João Magalhães, é a alternativa mais adequada para o caso, por exemplo, de vereadores como o vereador James Guerra, que não tem uma bancada? Porque, vamos lá, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, tem a maior bancada da casa com 7 parlamentares. Aí, seguido do PRD, que tem 4, aí o PDT, 3 parlamentares, e os demais partidos ficam mais equilibrados. No caso de James Guerra, o único representante do Avante, essa formação do bloco pode ser uma alternativa até para fortalecer esses parlamentares que são solitários aí em seus partidos? Acredito que é a melhor estratégia, Natan, porque, de fato, a gente sabe que a ocupação dos cargos nas comissões ela é definida pelo tamanho da bancada. Se você tem uma bancada de 7 vereadores, como é o caso do PT, você acaba tendo prioridade na hora de decidir, né, de definir qual espaço vai ocupar nas comissões. Não é à toa que a sigla deve ficar com assento e, às vezes, coordenando, né, presidindo as principais comissões da Câmara Municipal de Teresina. No caso do Avante, do vereador James Guerra, apenas um parlamentar, se ele não fazer esse bloco, provavelmente ele vai ficar com os espaços que sobraram na disputa. Aqueles espaços que os outros partidos maiores não quiseram ocupar é que vai ficar à disposição dele e dos outros partidos que têm apenas um vereador. Então esse bloco é fundamental para que se ganhe mais força na hora de disputar, de discutir e de disputar os espaços nas comissões. Avalio que é uma estratégia natural. Até os partidos grandes, né, Natan? Como é o PRD no caso, na Câmara Municipal de Teresina, o PRD é um partido grande, é um partido que tem uma bancada forte. Então, até ele, né, tem dialogado pela formação de blocos. Imagina, então, o partido que só tem um vereador. Acredito que, para ganhar relevância nessas discussões internas, os blocos partidários são a principal estratégia, a principal alternativa para não cair no isolamento. Sozinho, normalmente não se vai a lugar nenhum. No parlamento, então, essa é uma pura realidade. Afinal de contas, o parlamento é a casa da construção do diálogo, né, do consenso. Se você ficar sozinho, isolado, provavelmente você vai ficar aí fora das discussões das principais pautas. Agora vamos fazer aqui um exercício, né, a partir da fala do vereador James Guerra, inclusive destacou que vai procurar parlamentares que estão mais ou menos ali na mesma situação que ele, né, de partidos que têm apenas um representante. Aí nós temos Podemos, vamos me ajudar aqui, João e Ezequiel. Podemos, que é o Carpegiani Gomes. Solidariedade, a vereadora Fernanda Gomes. PSB, Tatiana Medeiros. Partido Liberal com Luiz André. PL, Luiz André. E o próprio James Guerra, do Avante. James Guerra. São pelo menos 5 parlamentares que estão... Já é uma bancada maior do que a do PRD, por exemplo, que tem 4 vereadores. Aí ficaria empatada essa bancada, caso esse bloco dos solitários se concretize, ele ficaria empatado com o bloco Progressistas, União Brasil e Republicanos, né, que já foi consolidado, que tem aí os vereadores Pedro Alcântara, Samanta Cavalca, Petros Evelyn, do Progressistas, Samuel Alencar,
do União E Brasil. a missionária Ana Fidelis do Republicano, 5. Esse outro bloco, que pode ser encabeçado aí pelo vereador James Guerra, também ficaria com 5. Ainda não alcançaria, Ezequiel Araújo, numericamente o Partido dos Trabalhadores, que tem a maior bancada com 7. Mas você avalia que já tornaria a disputa por espaços mais equilibrada dentro da Câmara Municipal de Teresina, Ezequiel? Sim, até porque eu tenho até uma notícia aqui de bastidores, Natanael, que o próprio vereador Pedro Alcântara, ali nos arredores da Câmara Municipal de Teresina, já disse que iria conversar com o delegado James Guerra justamente sobre esse assunto. E aí eu coloco na balança como que seria então a participação desses 5 partidos. Desses 5 que você citou, eu acho que o único que não poderia fazer esse tipo de bloco partidário lá na Câmara Municipal de Teresina, que, claro, estão ali atrás de importantes comissões estratégicas do Parlamento Municipal. Desse caso, eu tiro apenas a vereadora Fernanda Gomes, do Solidariedade, que ali, no caso, é mais fechada com o governador Rafael Fonteles, é mais fechada com o Partido dos Trabalhadores. Então, creio eu que dessa coalizão que deve se formar, esse novo bloco, essa nova aliança que deve acontecer na Câmara Municipal, creio que apenas o Solidariedade deva sair. Mas agora, as outras informações que temos, até mesmo após o resultado das eleições municipais e até as recentes declarações dos outros 4 vereadores, Carpegiani Gomes, delegado James Guerra, o próprio vereador Luiz André e qual o outro que eu me esqueci, o próprio vereador Tatiana Medeiros, do PSB, o que a gente tem é que esses outros 4 parlamentares já estão, sim, mais aliados ao prefeito Silvio Mendes. E por conta disso, creio eu que esses 4 já estariam mais próximos à atual gestão administrativa. Então, Pedro Alcântara, que juntamente com o Samantha Cavalca fazem ali, encabeçam esse grupo da oposição que possui hoje esses 5 parlamentares, vão tentar dialogar de forma mais íntima com esses outros 4 parlamentares desses 4 partidos solitários para que possam fazer essa união de forças. E caso pelo menos mais 2 consigam se adentrar, fazer essa união de forças, aí sim a gente pode observar que o Partido dos Trabalhadores vai ter que sim conversar de forma mais assertiva com esse novo bloco que está se formando, e aí podemos ver sim um equilíbrio de forças entre a oposição e também a situação, porque hoje está na lua de mel, como a gente já sabe. Uma lua de mel entre todos os vereadores, até mesmo o James Guerra, em declarações recentes, disse que não vai fazer oposição ao prefeito Silvio Mendes, não nesse exato momento, mas não descartou que possivelmente no futuro possa fazer. Mas isso tudo sendo finalizado, esses trâmites desse novo bloco partidário, que pode se muito bem receber esses vereadores solitários, aí sim, creio eu que serão debates que teremos assim debates mais enfáticos na Câmara Municipal de Teresina, e sim poderão angariar ali mais espaço, conquistar mais espaço, e principalmente as comissões técnicas especializadas, que hoje esse é o principal objetivo desses grupos políticos lá na Câmara Municipal. Vamos aguardar, viu, porque os trabalhos começam na próxima terça-feira com promessa já de alguns embates e disputa por espaços na Câmara Municipal. Por falar em James Guerra, viu, João Magalhães e Ezequiel, o vereador James Guerra que fala sobre o início dos trabalhos na Câmara, ele que bateu na trave 2 vezes. Em 2016, quase foi eleito vereador. Votações expressivas, né? Votações expressivas, né? Em 2020 também, por uma estratégia na escolha do partido, acabou ficando de fora. Em 2024, alcançou a vaga no Legislativo Municipal e fala sobre o início dos trabalhos. É um momento que, para mim, era bastante esperado poder assumir aqui na Câmara. A gente vai ter umas reuniões aqui para discussão das colocações nas comissões parlamentares, e o nosso desejo é poder contribuir, claro que em todas as matérias, mas especialmente na minha área afim, que é a área de segurança pública. Essa vai ser a temática principal das nossas ações aqui. Aproveitar que Teresina tem uma Secretaria Municipal de Segurança Pública criada agora, e, logicamente, verificar também as condições do nosso Estado, em relação à questão da segurança e, acima de tudo, poder contribuir. Eu acredito que nós vamos ter um grande entendimento aqui entre os parlamentares, e a gente quer fazer um bom trabalho por Teresina. Aí, João, inclusive o delegado James Guerra, vereador do Avante, importante lembrar que foi delegado-geral da Polícia Civil do Piauí. Exato. Ainda bem jovem, ficou
notabilizado, inclusive, em alguns momentos que ficaram marcantes no Piauí, como o caso Fernanda Lages, né? À época ele era o delegado-geral, alcançou o topo da carreira na Polícia Civil, né? O posto máximo de delegado-geral, depois ingressou na política. E aí agora, em 2024, chega à Câmara Municipal e diz que uma das bandeiras, João, é a segurança pública. É verdade. Agora não dá para a gente esquecer que ele já poderia ter aí uns 8 anos de mandato, porque às vezes que você citou, 2016, 2020, acho que o James Guerra tirou uma votação acima dos 4.000 votos em todas as duas e mesmo assim não conseguiu a cadeira por conta de uma estratégia eleitoral que não deu certo, mas tentou, uma hora conseguiu. Ano passado teve essa votação, repetiu a votação expressiva, conseguiu ampliar e conquistou a cadeira no Parlamento Teresinense e não tem como fugir da pauta da segurança pública. Inclusive, Natan e Ezequiel, não sei se vocês vão concordar, mas o que a gente tem observado é um aumento cada vez mais do município, né? Há um protagonismo dos municípios nessa discussão sobre segurança pública. A gente passou muito tempo aqui no Brasil deixando a segurança pública, claro, do ponto de vista constitucional, como responsabilidade primeira dos governos estaduais, ainda é assim, obviamente, mas os municípios se ausentaram, se omitiram, em muitos casos, durante muito tempo dessa discussão da segurança pública. Houve, notadamente, um aumento da violência em todo o país nos últimos anos. É natural que os municípios acordem para essa pauta da segurança pública e hoje a gente já tem, por exemplo, aqui na capital Teresina, uma secretaria municipal relacionada à segurança pública, a própria Guarda Municipal, que é uma instituição muito jovem, né? Pouco mais de 10 anos, tem 10 anos, então são instituições muito novas realmente, que estão ainda em construção agora e que pontuam muito bem a importância dos municípios contribuírem com essa pauta da segurança pública. Até porque quando a gente fala em segurança pública, muitas vezes a gente tem aquele olhar da repressão, né? Os investimentos em pessoal, em tecnologia, nas polícias, mas obviamente que investimentos sociais na área da educação, a própria questão da oferta de políticas públicas na área da cultura, do lazer, o incentivo ao primeiro emprego, tudo isso, sem dúvida nenhuma, contribui com a pauta da segurança pública e os municípios são fundamentais, afinal de contas, são os municípios que fazem ali a política, por exemplo, Natan, da educação infantil, né, da educação do ensino fundamental, a própria questão de trabalhar espaços para a prática de esportes. Normalmente são os municípios quem cuidam dessa pauta. Eu acho que isso tem, de certa forma, ajudado os municípios a olharem cada vez mais para essa pauta da segurança pública e, como você disse, o delegado James Guerra entende do assunto, foi delegado-geral. A gente espera que essas discussões tenham, sim, a contribuição dele pela sua experiência, que é super válida.